Porque Iruka enxergou o Naruto de um jeito que ninguém mais via. Porque ele reconheceu naquele menino o mesmo vazio que carregou quando era criança. Iruka sabia o peso de perder a família, de ser excluído e de desejar apenas um lugar para pertencer. Ver o Naruto aprontando não despertava a raiva nele, mas memória. No budismo, fala-se sobre reconhecer o sofrimento no outro como reflexo do próprio. E Iruka, ao ver o Naruto, viu o menino que ele mesmo já foi, e decidiu ser a mão que gostaria de ter recebido. Por que Iruka hesitou em aceitar o Naruto no começo? Porque o trauma fala mais alto que a razão. Para alguém que perdeu os pais na noite do ataque da Kyuubi, conviver com um Jinchuriki da mesma besta parecia emocionalmente insuportável. Não era culpa, era dor mal curada. No estoicismo, a virtude está em não deixar que a dor determine suas escolhas. Iruka, com o tempo, escolheu enxergar além do trauma e perceber que o Naruto não era a raposa. Era um garoto pedindo afeto. Porque Iruka foi um dos únicos adultos de Konoha a tratar o Naruto com humanidade. Porque ele entendeu que ignorar uma criança é tão cruel quanto feri-la fisicamente. Ele conheceu a solidão e sabia o estrago silencioso que ela causa. No confucionismo, a responsabilidade dos mais velhos é guiar com benevolência, não com medo. Iruka, sendo apenas um professor, fez o que muitos líderes de Konoha não fizeram. Ofereceram Naruto o mínimo que todo ser humano merece: atenção, respeito e afeto. Por que Iruka valorizava tanto a sala de aula e seus alunos? Porque aquele ambiente foi o primeiro lugar onde ele encontrou o propósito real depois da morte dos pais. Ensinar significava impedir que outras crianças carregassem o mesmo vazio que ele carregou. No taoísmo, cumprir seu papel no mundo, por menor que pareça, é seguir o fluxo correto. Para Iruka, seu fluxo não era a glória ninja, era formar corações que poderiam mudar o futuro. Por que Iruka nunca buscou reconhecimento ou status? Porque ele sabia que brilho demais cega, mas constância ilumina. Ele não queria ser herói, não queria ser Hokage, não queria ser lenda, queria ser útil. No Bushido, existe a virtude da humildade, servir sem buscar retorno. Iruka viveu essa virtude diariamente, e foi justamente a falta de vaidade dele que o tornou tão importante. Porque Iruka sempre acolheu seus alunos como se fossem filhos. Porque ele sentia que, de certa forma, estava devolvendo ao mundo aquilo que perdeu cedo demais. Educar era sua forma de preencher um buraco emocional. No budismo, existe um ensinamento de que transformar a dor em compaixão é um dos caminhos para a iluminação. Iruka, ao abraçar seus alunos, encontrou cura para feridas antigas que nenhuma técnica ninja poderia fechar. Porque Iruka foi o primeiro a reconhecer o Naruto como alguém especial. Porque ele viu no menino não o poder, mas o coração. Viu a persistência onde outros viam teimosia, viu bondade onde outros enxergavam perigo, viu potencial onde só viam caos. No confucionismo, um mestre enxerga o que o aluno ainda não consegue ver. Iruka enxergou o Hokage antes mesmo que o Naruto entendesse quem queria ser. Porque Iruka sofreu tanto com o isolamento emocional mesmo cercado por pessoas? Porque estar rodeado não significa ser entendido. Ele sempre se sentiu desconectado da vila, como se parte dele tivesse sido arrancada para sempre naquela noite trágica. No estoicismo, a solidão é superada não pela quantidade de vínculos, mas pela profundidade deles. E o vínculo com o Naruto foi o primeiro que realmente tocou seu coração. Porque Iruka foi capaz de perdoar Konoha por ter tratado Naruto com tanta crueldade? Porque ele entendeu que ignorância e medo caminham juntas. A vila temia o que não entendia. No taoísmo, quando as pessoas perdem o caminho do equilíbrio, elas se tornam presas do próprio medo. Iruka escolheu não perpetuar essa cadeia emocional. Ele foi o ponto de equilíbrio que Konoha precisava. Porque Iruka sempre acreditou na força das palavras, mais que nas armas. Porque ele sabia que um conselho pode salvar mais vidas do que um jutsu mortal. Armas acabam com guerras, mas palavras impedem que elas comecem. No confucionismo, a educação é a base da ordem e da harmonia. Iruka entendeu isso e se tornou uma âncora emocional para toda uma geração. Porque Iruka nunca abandonou sua vocação de professor, mesmo podendo evoluir na hierarquia ninja. Porque ensinar não era um cargo, era um chamado. Ele sabia que se deixasse a academia, perderia o lugar onde realmente fazia diferença. No Bushido, seguir o próprio dever com lealdade é a essência do caminho do guerreiro. O dever de Iruka nunca foi lutar, foi formar. Porque o Iruka sempre se emocionava quando falava sobre o Naruto. Porque aquele menino devolveu sentido à vida dele. Naruto não recebeu só um professor, recebeu uma figura paterna. E Iruka, que cresceu sem pai, reencontrou esse laço ao oferecer o que nunca teve. No budismo, dar aquilo que nos faltou é uma forma de libertação.
Iruka se libertou do ódio e da tristeza ao amar o Naruto sem reservas. Por que Iruka se colocou entre o Naruto e o Mizuki, mesmo com medo de morrer? Porque o amor genuíno nos empurra para frente mesmo quando o corpo treme. Ali, ele não defendia apenas um aluno, defendia a criança que ele foi e que nunca teve alguém para protegê-la. No estoicismo, coragem não é ausência de medo, mas decisão diante do medo. Iruka decidiu ser o escudo que queria ter tido. Porque Iruka foi o que mais ficou orgulhoso quando Naruto se declarou Hokage? Porque ele viu ali a vitória de um menino que lutou contra o mundo e contra si mesmo. Viu a superação completa. No confucionismo, a glória do mestre é ver o aluno florescer. Iruka não precisava de medalhas, precisava apenas saber que o Naruto estava bem. Por que Iruka se tornou uma espécie de coração de Konoha? Porque ele representa aquilo que a vila deveria ter sido desde o começo: acolhimento, sabedoria e empatia. Ninjas fortes são fáceis de encontrar. Ninjas bondosos são raros. No taoísmo, o suave vence o rígido. Iruka provou isso com a própria vida. Por que Iruka nunca tentou se tornar mais poderoso? Porque ele sabia que poder sem propósito é vazio. Ele preferiu ser alguém que guiava corações em vez de comandar batalhas. No budismo, a verdadeira força nasce quando o ego deixa de ser o centro. Iruka nunca buscou ser mais do que era. E esse foi o maior poder dele. Por que Iruka é lembrado por tantos fãs com tanta emoção? Porque ele não é extraordinário. Ele é humano. É falho, vulnerável, gentil, sábio. Ele representa algo que falta no mundo. Alguém que escolhe cuidar quando seria mais fácil virar as costas. No confucionismo, o homem virtuoso é aquele que age pelo bem comum. Iruka é essa virtude encarnada. Porque Iruka é merecedor de ser considerado um dos maiores responsáveis pela história do Naruto. Porque sem ele, o menino teria se tornado uma sombra da própria dor. Iruka foi o primeiro ponto de luz na vida do Naruto. E às vezes, uma única luz muda todo o caminho. Por que Iruka se emocionou tão profundamente ao ser escolhido pelo Naruto para acompanhá-lo no casamento? Porque naquele gesto simples estava tudo o que sua alma sempre desejou ouvir. Você foi família para mim. Iruka passou a vida achando que seu impacto era pequeno demais, que seu papel era discreto demais. Mas quando Naruto o chamou para substituto de pai, transformou toda a trajetória silenciosa dele em algo gigantesco. No taoísmo, o valor verdadeiro está no que é natural e espontâneo, não no que é buscado à força. O amor do Naruto por Iruka nasceu assim, silencioso, constante, inevitável, e naquele momento, finalmente visível. Por que Iruka foi um dos poucos adultos de Konoha a perceber que o Naruto só precisava de alguém que o escutasse? Porque ele entendia que, às vezes, a falta de um ouvido dói mais que a falta de um lar. Muitas pessoas olhavam o Naruto e viam problema, instabilidade, risco, mas Iruka via solidão. Ele sabia que, quando uma criança faz bagunça demais, geralmente está pedindo atenção. No budismo, existe a ideia de que escutar profundamente é uma forma de aliviar o sofrimento. E Iruka aplicou isso de forma quase instintiva. Ele ouviu Naruto quando ninguém mais tinha paciência, e essa escuta mudou o destino de ambos. Por que Iruka sempre tratou seus alunos como iguais, mesmo sendo uma figura de autoridade? Porque ele sabia que respeito não nasce da hierarquia, mas da reciprocidade. Iruka nunca acreditou que ser professor o colocava acima de ninguém. Para ele, estar na frente da sala significava servir, orientar e aprender junto. No confucionismo, o verdadeiro mestre é aquele que lidera pelo exemplo, não pelo medo. Iruka fazia exatamente isso, mostrava vulnerabilidade, admitia inseguranças e celebrava pequenas conquistas, criando um espaço onde cada aluno se sentia visto e valorizado. Somos a mentalidade geek, e o que aprendemos hoje é que até os heróis precisam de alguém que acredite neles primeiro. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse episódio com alguém que também precisa ouvir isso.